O que você nunca tinha visto até esse momento na cobertura do escândalo Master são as imagens desse rapaz aqui, fazendo carinha de bom moço. Reconhece? Eu tenho todo um projeto de vida que é ajudar e auxiliar essa nação brasileira. Uau, hein? Parecia até um patriota. Era Dias Toffoli, então advogado-geral da União, aos 41 anos, em 2009, durante sua sabatina no Senado como indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo sem mestrado, nem doutorado, nem livros publicados e reprovado na primeira fase de 2 concursos públicos para ser juiz de primeira instância em São Paulo, em 1994 e 95. A transmissão da sabatina, com um advogado de carreira no PT e nos governos petistas, estava fora do ar há mais de 16 anos. Mas eu fui atrás dela, consegui obter suas 7 horas de duração, assisti ao conteúdo completo e separei material para vários vídeos. Para esse primeiro, selecionei promessas e posicionamentos de Toffoli que precisam ser comparados agora com as condutas do ministro relativas ao caso do qual é relator. Eu serei juiz da nação brasileira, serei juiz da Constituição brasileira. Meu resumão atualiza e analisa as coincidências do escândalo Master, que já virou Tofolão ou Tayaya Gate, e aos poucos vai intercalando cenas daquele rapaz que prometeu ajudar e auxiliar a nação brasileira. Ah, você não perde por esperar. Então solta a vinhetinha e vamos com tudo. As declarações de uma cunhada de Dias Toffoli, filmadas pelo Estadão, mostram que ela não sabia de qualquer ligação do marido dela, o engenheiro eletricista José Eugênio, com o Tayaya Aqua Resort, em Ribeirão Claro, no Paraná. Cássia Pires Toffoli tampouco sabia que o endereço de sua casa em Marília, no interior de São Paulo, está registrado como sede da Marit Participações, empresa que tinha cotas nas administradoras do empreendimento e que oficialmente pertencia a 2 irmãos do ministro do STF, o próprio José Eugênio e José Carlos, o padre Carlão. A casa modesta, no bairro Jardim Universitário, destoa do luxo do Tayaya, como apontou a cunhada, abro aspas. As pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Tayaya, como sócio, moço. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Eu não tenho nem dinheiro para arrumar minhas coisas na minha casa. Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Fecho aspas. Padre Carlão também morava em casa modesta em 2021, quando, em razão da sociedade com o irmão José Eugênio no resort, acabou sendo afastado do comando da paróquia Sagrada Família. Hoje, como cônego, tem o título de uso de ordens, ou seja, ele continua habilitado a rezar missas, mas apenas quando é convidado, ou não há outro religioso para fazer isso, como explicou a assessoria da Diocese de Marília à Folha. Não tem paróquia própria, mas em datas festivas reza missas no Tayaya. Ao Metrópolis, funcionários do resort relataram que Toffoli é o verdadeiro dono do Tayaya até hoje e que ele frequenta o local, possui casa em sua parte mais luxuosa e promove festas com familiares e convidados. Também apontaram um barco de luxo, atribuindo sua propriedade ao ministro. Os repórteres que se passaram por hóspedes ainda filmaram um cassino interno com máquinas eletrônicas e mesas de jogos, onde é possível jogar até blackjack, modalidade proibida no Brasil. Depois, a partir de dados das diárias dos seguranças de Toffoli, fornecidos por um tribunal de São Paulo, TRT2, o portal revelou que o ministro passou pelo menos 168 dias no resort desde dezembro de 2022, sendo 58 deles durante as 7 viagens feitas após sua família ter vendido formalmente o Tayaya. As diárias dos seguranças nessas viagens consumiram R$ 548.900 dos cofres públicos. É com essa perspectiva de desenvolvimento nacional que eu entendo que é o grande papel que podemos, caso sejamos aprovados, levar ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele chegou a receber a homenagem da Câmara Municipal de Ribeirão Claro pela constante atenção com o município, visando o desenvolvimento e o incremento turístico. Terá sido esse o seu grande papel no Supremo? A Folha também apurou por lá que Toffoli é visto como verdadeiro dono do resort e que foi observado na área pela última vez no Ano Novo. O jornal confirmou que o ministro chega de helicóptero ao empreendimento e pousa em um heliponto exclusivo a poucos metros de sua casa, o que limita a sua exposição pública. Mas não é só ele que pousa no local, seus convidados também. E veio à tona, no Metrópolis, o vídeo da cidadã que flagrou o Toffoli aguardando o pouso do helicóptero de André Esteves, em um jardim reservado do resort, e em seguida abraçando o banqueiro do BTG Pactual e Luiz Pastore,
dono do grupo metalúrgico Ibrame. O encontro privado entre o ministro do STF e membros da elite econômica ocorreu 2 anos antes, em 25 de janeiro de 2023. Esteves, que chegou a ser preso na Lava Jato e foi blindado por Gilmar Mendes, participa anualmente do Gilmar Palooza em Lisboa e patrocina eventos com participação de ministros dos tribunais superiores, cortes cujas decisões podem impactar seus negócios. Já Pastore é o dono do jatinho no qual Toffoli viajou com o advogado de um dos alvos das investigações sobre o Banco Master para ver a final da Copa Libertadores em Lima, no Peru. Esse jatinho esteve na região do resort no mesmo ano de 2025, segundo o Globo, em datas que coincidem com diárias de seguranças do STF. O Estado ele tem que intervir na economia para incentivar o seu desenvolvimento. Já você, se quiser passar 4 semanas em uma casa como a de Toffoli do Tayayá, sem ser convidado por ele, precisa desembolsar R$750 mil, segundo o Estadão. Ou pode aguardar a conclusão das obras do Tayayá Porto Rico, um segundo resort no Paraná, do qual irmãos de Toffoli foram sócios, em parceria com o apresentador Ratinho. Todas essas informações e imagens, dignas de uma série de streaming sobre a vida da casta no poder, agravam o que já havia sido descoberto sobre negócios entre familiares de Toffoli e pessoas ligadas a empresários, em cujos casos o ministro atua com benevolência no Supremo. Agravam porque reforçam o vínculo direto de Toffoli com o Tayayá e ainda levantam suspeitas sobre eventuais métodos usados para encobrir esse vínculo, incluindo endereço de fachada. Além disso, os negócios têm sinais igualmente comprometedores, tanto pela forma como foram realizados, quanto pela natureza dos envolvidos. O pastor Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master Daniel Vorcaro, está por trás do fundo Arlim, que fez um investimento milionário em um trio de empresas da família Toffoli, responsáveis pelo resort, passando a ser sócio delas na administração. Mais precisamente, o fundo Arlim comprou em 2021 cotas de participação da Marit, dos irmãos do ministro, em 2 empresas do primo de Toffoli, Mário Humberto Degani, a Tayayá Administração e Participações e a DGEP Empreendimentos. Parêntese. O cunhado de Vorcaro era o único cotista do Fundo Leal, que, por sua vez, era o único cotista do Fundo Arlim, todos da Reag Investimentos. A Reag, suspeita de participação no esquema de fraudes financeiras do Master, teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 15 de janeiro de 2026. Segundo o BC, Reag e Master faziam operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados. Em agosto de 2025, a Reag ainda foi alvo de busca e apreensão na Operação Carbono Oculto, que mirou o esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Uma das discussões agora é justamente sobre o sigilo dos fundos de cotista único, como Leal e Arlim. O ex-presidente do BC, Armínio Fraga, por exemplo, defendeu que o sigilo seja repensado porque ele permite, na prática, que fraudadores lavem dinheiro por meio dos fundos de cotista único, favorecendo a utilização de laranjas. Fecha o parêntese. Até 2025, os aportes do fundo Arlim de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, nas empresas da família Toffoli chegaram a R$20 milhões. Entre fevereiro e julho, porém, todos se retiraram da sociedade para vender suas participações a Paulo Humberto Barbosa, advogado que atua em Goiás para a JBS, a multinacional de carnes dos irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JIF. Barbosa é sócio de 10 empresas, uma delas ao lado do genro de José Batista Júnior, irmão mais velho de Joesley e Wesley e de um executivo da Friboi. Vínculos não faltam. Em dezembro de 2023, Toffoli havia suspendido a multa de R$10 bilhões e 300 milhões do acordo de leniência da JIF, quando sua então esposa, Roberta Rangel, já estava no quadro de advogados da holding. Pelo visto, as conexões familiares do ministro com o grupo dos irmãos Batista são ainda maiores. Repito, Toffoli suspendeu multa bilionária deles e pouco mais de um ano depois, um parceiro dos empresários comprou o resort de sua família, formalmente. Eu terei um comportamento absolutamente isento. Aquilo que eu já fazia na Advocacia Geral da União, que era uma imparcialidade, vai se transformar numa absoluta imparcialidade. Numa absoluta imparcialidade, porque os meus compromissos serão com a Constituição e com a minha consciência.
No fim de 2025, mesmo tendo viajado em jatinho com o advogado de um diretor investigado do Master, Toffoli assumiu a relatoria do caso do banco, retirando a competência da primeira instância da Justiça Federal, para a qual outros ministros, não todos, claro, agora defendem nos bastidores que o caso retorne, a fim de conter o desgaste da corte. O pretexto usado pelo relator para assumir o controle foi que o nome de um deputado federal, detentor de foro privilegiado no Supremo, consta em documento encontrado na casa de Vorcaro, embora se trate de um negócio imobiliário não concluído. Quer ganhar upgrade de foro? Aprenda com o dono do Master. Eu não atuarei no Supremo Tribunal Federal como advogado. Se eu for aprovado para o Supremo Tribunal Federal, eu julgarei como juiz togado. A partir daí, Toffoli decretou sigilo máximo no inquérito, inventou a cariação para confronto de versões entre investigado e diretor do Banco Central antes da tomada dos depoimentos individuais, colocou assim em dúvida a decisão do BC de liquidar o Master, pautou perguntas condescendentes a serem feitas ao dono do banco privado e, alterando ritos, prazos e as próprias decisões, criou uma série de atritos com a Polícia Federal. O ápice se deu quando ele ordenou, também sem pedido da Procuradoria-Geral da República, que as provas coletadas na operação que atingiu Fabiano Zettel fossem lacradas e enviadas ao seu gabinete no STF antes de qualquer perícia. E olha que o material incluía o celular do cunhado de Vorcaro, sim, aquele por trás do fundo que botou dinheiro em empresas da família do relator. Mas espera aí, para tudo. Vamos perguntar ao jovem candidato Toffoli de quem, afinal, é a competência para apurar infrações penais e presidir inquérito criminal. Artigo 144, que trata da segurança pública. O que diz o parágrafo 1º, inciso 1º? Compete à Polícia Federal, inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem pública e social. É explícita a Constituição aqui. A competência é da polícia. Apurar infrações penais contra a ordem política e social. E continua. Depois, quando fala das polícias civis, parágrafo 4º do mesmo artigo 144, diz que ela tem essas mesmas funções que estão descritas naquele dispositivo. Então, da leitura que eu faço das competências do artigo 129 com o artigo 144, é que presidir inquérito criminal é função da polícia. O Ministério Público pode fiscalizar a polícia pela Constituição, ele pode requerer diligências e ele pode pedir a instauração do inquérito criminal, que explicitamente isso está nas competências do artigo 129. É explícita a Constituição. Diante da repercussão negativa de tamanha e tão suspeita interferência, Toffoli acabou mudando de ideia, mas não deixou de se meter na condução das investigações. Determinou o envio das provas à PGR e o próprio ministro escolheu a dedo 4 peritos da PF para acessar o material sob a supervisão do procurador-geral Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes. Aquele mesmo Gonet complacente que havia exaltado a lisura e a transparência de todos os ministros, manifestando em sabatina a sua admiração. Durante esses 2 anos da minha atuação perante o Supremo, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. Para surpresa de 0 pessoas, esse mesmo Paulo Gonet arquivou um pedido inicial de suspeição e impedimento de Toffoli no caso Master, em decisão elogiada pelo seu ex-sócio Gilmar Mendes em rede social. Curiosamente, Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes, ministros do Centrão do STF, que se blindam intensamente há cerca de 7 anos com a ajuda da Procuradoria, são contrários à elaboração de um mero código de ética pelo atual presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, que, por enquanto, sucumbiu ao corporativismo dos colegas, rebaixando ainda mais o Supremo. Fachin divulgou nota em que defende respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, o que Toffoli atropelou em várias decisões, como vimos, mas saiu em defesa do que chamou de regular supervisão judicial do relator. Depois, embora tenha afirmado que a crítica é legítima e mesmo necessária, explorou o velho método do Centrão do STF
de dar à inspeção jornalística, parlamentar e cidadã ares de intimidações, ameaças e ataques antidemocráticos. Apontei esse método na raiz em 2019, quando Toffoli tentou fazer uma informação comprometedora a seu respeito parecer um ataque às instituições brasileiras. Segundo Fachin, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder, e o STF não permitirá que isso aconteça. Então avise aos coleguinhas, presidente, porque isso é o que eles, que fingem ser, mas não são a democracia, estão sendo criticados por aparentemente fazer: proteger interesses escusos e projetos até pessoais de poder. O objetivo da nota é deixar jornalistas, parlamentares e demais cidadãos com medo de vigiar as condutas das autoridades mais poderosas do país. É a vigilância da sociedade que fortalece as instituições, não a obscuridade dos seus integrantes. Para o bem da história, implacável tem de ser a vigilância, sobretudo quando a obscuridade predomina. Falando nisso, a esposa de Moraes, Viviane Barci, como revelou o Globo, agora aparece como representante do Banco de Vorcaro em processo que, sob a relatoria de Toffoli, investiga o empresário Nelson Tanuri por crimes contra o mercado de capitais. O escritório dela havia assinado o famigerado contrato de R$3.600.000 por mês com o Master, que renderia um total de R$129 milhões. Eu ouvirei dos ministros do Supremo e me aconselharei com eles sobre esse tipo de comportamento. Se é possível ou não é possível julgar. Se for ouvir só esses aí. Irritado com a revelação de informações inconvenientes sobre sua esposa e outros familiares do centrão do STF, Moraes incluiu a Receita Federal e o COAF no eterno inquérito das fake news, aberto em 2019, sem ter havido provocação, ou seja, aberto de ofício por Toffoli, contornando o Ministério Público, para censurar matérias sobre seu apelido na Odebrecht, retaliar procuradores da Lava Jato e suspender a apuração da Receita, que havia atingido as então esposas dele e de Gilmar, ambas advogadas. Essa cronologia factual eu já expus e analisei em detalhes no começo de 2025 nos artigos 6 anos de inquérito das fake news, conheça sua verdadeira história, e Receita monitora até Pix do povo, mas Moraes já blindou esposas de ministros. Sem contar tudo que apontei na raiz há quase 7 anos, defendendo o movimento pela CPI da Lava Toga, liderado pelo senador Alessandro Vieira e sabotado pela família Bolsonaro, essa que mais uma vez vem poupando Toffoli. Mas isso é assunto de outros vídeos, aliás, alguns disponíveis no meu Instagram, @FelipeMouraBrasil, siga lá. Sobre a reprise da reação do sistema, Alessandro Vieira comentou no X, aspas, os ministros Toffoli e Moraes tentam de todas as formas constranger e ameaçar a Polícia Federal e a Receita. É abuso de poder escancarado. Não conseguem explicar relações com investigados de transações milionárias, então partem para a intimidação. Fecho aspas. Agora vem os meus achados favoritos. O que dizia o jovem Toffoli sobre esse tipo de ativismo do judiciário na contramão da segurança jurídica e das regras do jogo? E sobre o tempo longo de processos que duram até mais de 5 anos? E é sempre bom lembrar que o Poder Judiciário não age de ofício. Se o Poder Judiciário agisse de ofício ou fosse além do que lhe é levado, além do que lhe é pedido, isso é o chamado ativismo do Poder Judiciário. O Judiciário é um poder que não se movimenta por si só. E isso é fundamental. O Judiciário não pode tomar iniciativa intervencionista em searas de outros poderes. E eu sou muito cônscio a respeito disso. O Poder Judiciário não age de ofício, ele necessita dos advogados, ele necessita do Ministério Público, ele necessita da advocacia pública, da defensoria. No meu entendimento, ativismo judicial é aquilo que o Judiciário faz quando ele não é provocado, quando não é requerido a ele, quando não é pedido a ele e ele age. Não deve ser ele, o Poder Judiciário, o condutor de políticas públicas ou o condutor das decisões legais. Não cabe, no meu entendimento, ao Poder Judiciário dizer a lei, porque é a garantia das regras do jogo que garante a segurança jurídica. E a grande função de uma Suprema Corte, no meu modo de ver, sintetizando toda essa exposição, é garantir a segurança jurídica, porque é com segurança jurídica que nós podemos promover um dos objetivos, ou o principal objetivo que está no artigo 3º da Constituição Federal, que é
o desenvolvimento da nação, para que o país possa, então, ser visto pela comunidade internacional como um país confiável, como um local seguro, um local que as suas instituições funcionam, um local em que o direito é garantido e aquilo que é pactuado tem um poder judiciário que garante as regras do jogo. A melhor maneira do Estado de incentivar o desenvolvimento nacional é trabalhando com segurança jurídica, é não tendo alterações das regras do jogo, é o empreendedor saber que ele pode fazer aquele investimento, que ele vai recuperar aquele investimento e vai obter o seu lucro no futuro. E o Poder Judiciário, integrando o Estado, ele deve ter como seu principal papel a segurança jurídica, a segurança dos contratos e garantir, então, que aquilo que foi pactuado possa ser realmente cumprido. Não pode ficar a vida toda um cidadão respondendo a um processo sem esse processo ter julgamento. Porque aí ele é processado e aí passa 5, 10, 15, 20 anos ele não foi julgado, ele vai passar a vida dele com a pecha de ser um homem processado, o direito ao julgamento é um direito inerente à pessoa humana para quem foi julgado. É um direito de ser julgado e absolvido se há uma acusação. Ora, se nós formos imaginar que o prazo de propositura de uma ação popular, senhor presidente Demóstenes, é de 5 anos, e existe uma ação popular que tramitou por mais de 5 anos sem ter uma decisão de primeira instância, é uma pecha que fica em cima do cidadão para o resto da vida. Esse é um tema importante a ser debatido no Congresso Nacional. O tempo razoável de duração de processo, o prazo para que se julgue a ação, ou pelo menos que se tenha um limite temporal. Nenhum cidadão pode passar o resto da vida aguardando uma sentença e às vezes vir a falecer, a morrer, sem ter tido o direito à absolvição. Haja contraste entre as promessas de Tofolinho e a realidade de Tofolão. Para quem hoje vê conflito de interesses e ainda se espanta com a recusa do ministro de se declarar suspeito e impedido no caso Master, relembro que a história dele no STF é marcada desde a raiz por essa recusa, ou por um feliz encontro de interesses. Quando Lula indicou Toffoli em 2009 para a vaga do falecido Carlos Alberto Direito, o petista José Dirceu já havia sido denunciado no escândalo do Mensalão, que seria julgado no Supremo em 2012. No primeiro mandato de Lula, Toffoli tinha sido nomeado por Dirceu para a Casa Civil, onde atuou na subchefia de assuntos jurídicos como subordinado do então ministro petista. Sua indicação ao STF foi vista como vitória de Dirceu, de quem já era um amigão, como ressaltou na sabatina o então senador Pedro Simon. Álvaro Dias também abordou esse elo, entre outros. A minha preocupação é com relação ao Mensalão. Porque Vossa Excelência estava lá na subchefia, do lado do subchefe da Casa Civil. E nós que estávamos aqui na época, vamos lembrar, o Mensalão era todo lá na chefia da Casa Civil. Onde é que se reunia o presidente do partido? Numa sala da Casa Civil. Onde é que se reunia o tesoureiro? Numa sala da Casa Civil. Onde é que se reunia o homem aquele do dinheiro lá de Minas Gerais, como é o nome? Valério? Numa sala da Casa Civil. Que a coisa foi feita ali. Não é por nada que a imprensa publicou e ele foi dito que ele era o chefão do Mensalão. O homem que coordenou e foi caçado por isso. E Vossa Excelência estava lá. E a imprensa diz que Vossa Excelência era um amigão do outro. É uma coisa que eu não consigo entender hoje, qual é o papel do ministro Zé Dirceu. Ele é um deputado caçado. No entanto, as informações que se tem é que ele é uma das pessoas mais fortes que existe dentro do governo. Eu acho uma coisa estranha de ser explicado. Inclusive que a sua indicação é uma vitória pessoal que ele teria sido feito. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência irá julgá-lo. Portanto, esse é o questionamento. Se Vossa Excelência terá aí a impessoalidade, a independência necessária para julgar questões dessa natureza e dessa importância. Porque não são fatos graves, são fatos gravíssimos, estarrecedores para a opinião pública brasileira. O compromisso, caso Vossas Excelências me aprovem, é com a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o meu compromisso. No momento em que eu fui para a Advocacia Geral da União, a advocacia privada virou passado
Em nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja, de qualquer assunto que seja. Evidentemente que, como já afirmei e reafirmo, aplicarei as hipóteses legais diante de casos concretos que dizem respeito a impedimento e suspeição. Eles serão, por mim, levados em consideração. E se eventualmente tiver alguma hipótese na qual eu tenha atuado, tenha aconselhado, tenha tido algum tipo de orientação, é evidente que pelas normas de impedimento e suspeição, eu tenho a obrigação de me declarar impedido ou suspeito para atuar. Mas eu não posso falar de antemão, porque, em respeito ao Supremo Tribunal Federal, a honra de se pertencer àquela instituição, a honra de estar participando do maior tribunal da nação brasileira está acima de qualquer relação pessoal, está acima de qualquer passado ou de história de vida. É uma página nova que se abre, é um amor novo que se abre. 3 anos depois dessa enrolação, Toffoli votou para absolver seu ex-chefe José Dirceu, claro, sem o menor constrangimento. Quando Dirceu foi preso mais 2 vezes pelo Petrolão, preventivamente e após condenação em segunda instância, quando a jurisprudência do Supremo autorizava a prisão nessa etapa, Toffoli ainda votou 2 vezes pela soltura. Podia até pedir música. Ele também aliviou mais um monte de petistas na Lava Jato, incluindo o Lula, mesmo tendo sido assessor parlamentar do PT e advogado não só do partido, mas de 3 campanhas do presidente que o indicou ao cargo, 1998, 2002 e 2006. E assim como fez com a JIF, suspendeu multa de 8 bilhões e meio de reais da Odebrecht, mesmo com apelido na empresa e menção na delação premiada de Marcelo. Pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto, do amigo do meu pai, que é o Toffoli, entendeu? Mas nada se compara ao voto de Toffoli para anular a delação do ex-governador Sérgio Cabral contra o próprio ministro, como mostrei em detalhes no vídeo A Falta de Ética no STF, disponível no meu canal de YouTube. Na verdade, tem um caso de 2014 que quase chega perto desse aí. Mensagens encontradas pela Operação Custo Brasil mostraram que depois de um café com o ministro do STF, um petista do governo federal, Carlos Gabas, avisou a outro petista, então prefeito, Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho, abro aspas, tudo certo, pede para protocolar o pedido de reconsideração, fecho aspas. O pedido foi protocolado e Toffoli voltou atrás em seu entendimento anterior, autorizando o prefeito interino a assumir o comando do município, antes impedido por ter sido acusado de trocar votos por presentes de Natal. Haja cafezinho, hein? O Ministério Público chegou a pedir a suspensão de Toffoli em razão da amizade íntima com Gabas, mas tampouco conseguiu afastá-lo do caso. Eu já respondi anteriormente que em toda causa que eu atuei e pela lei eu estou impedido de atuar, eu não atuarei no Supremo Tribunal Federal. Isso inclui aconselhamento, de acordo com a legislação vigente. Só no julgamento da extradição de Cesare Battisti é que Toffoli se declarou impedido. Ele não tinha como negar que era advogado-geral da União quando a AGU defendeu o refúgio concedido pelo governo Lula ao terrorista condenado na Itália por 4 assassinatos. Ainda assim, alegou motivo de foro íntimo, o que dispensa o magistrado de justificar a decisão. No caso Master, Toffoli poderia fazer o mesmo, ou considerando os negócios entre seus familiares e o cunhado investigado de Vorcaro, poderia citar o artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, segundo o qual, aspas, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio, seu cônjuge ou parente for parte ou interessado no feito, fecho aspas. Mas para isso teria de admitir, no mínimo, que o processo envolve um parceiro comercial de seus parentes, possivelmente interessados. A regra, portanto, é vaga demais para constranger o centrão do STF a fazer o certo. E com isso, as desconfianças só aumentam. Se vale a pena enfrentar tanto desgaste com a manutenção do controle, sem ele, as revelações das investigações trariam um desgaste ainda maior? A propósito, foi outra coincidência que Gilmar tenha dificultado o impeachment de ministros do Supremo 16 dias após a prisão de Vorcaro? Aliás, adivinhe quem se dizia contra a dificuldade de colocar maus magistrados para fora da magistratura. A manutenção ou não da vitaliciedade
se eu sou favorável ou não. Eu entendo que a vitaliciedade é uma prerrogativa do juiz e é algo, no meu entendimento, a ser mantido. O que eu entendo que deve ser modificado é a dificuldade que hoje se tem de se fazer um processo administrativo disciplinar, muitas vezes, para que se possa colocar para fora da magistratura um mau magistrado. E também alterar o dispositivo que permite, até hoje, o dispositivo na Lei Orgânica da Magistratura, que permite que aquele que foi colocado para fora da magistratura mantenha os seus vencimentos. Ora, se o juiz ele foi condenado por ter tido uma atitude ilegal, ilícita, ter se corrompido, e ele então é retirado da magistratura e a lei permitir que ele continue recebendo os vencimentos, é algo realmente que não cabe à razão, não cabe à compreensão. Eu sou favorável à vitaliciedade, mas sou favorável a uma mudança em relação ao procedimento, ao processamento e às consequências de uma decisão nesse sentido. Uau, parecia até um punitivista. Boquinha vitalícia para ele sim, mas para magistrado corrompido, nem cargo, nem remuneração. 5 anos depois, em palestra de 2014 a alunos da USP, esse suposto paladino da moralidade já não precisava disfarçar tanto sua régua moral e sua complacência com os camaradas. Às gargalhadas, ele contou que o roubo de um processo de despejo resolveu a situação e que seu amigo responsável pelo furto dos autos foi depois aliviado por uma juíza aliada da testemunha de defesa. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender, e o Vladimir foi processado. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. De todas as versões de Toffoli, nessa cariação que eu fiz de 3 Toffolis, o da Sabatina, o do STF, incluindo a blindagem Master, e o da palestrinha, a desse vídeo é pelo menos a mais sincera. Ele literalmente ri do roubo e da impunidade e defende palmas ao responsável pelo furto dos autos, justificando os meios pelos fins. Já passou da hora, já passaram mais de 16 anos da hora de o Senado soltar o rabo preso e, pela via constitucional, colocar para fora do STF quem só contribui para o subdesenvolvimento da nação brasileira. Se possa colocar para fora da magistratura um mau magistrado.